Eu quero, eu compro. Não tenho dinheiro, mas compro. Fico devendo, mas compro. Não sei como vou pagar, mas compro. Estouro o cartão, mas compro. Consumismo. O que é consumismo? O consumismo é a ação de comprar excessivamente sem necessidade, sendo motivada por impulso ou desejo de comprar. Esse é considerado um comportamento destrutivo, que impacta em diversos aspectos da vida cotidiana. O consumismo é diferente do consumo, que é caracterizado pela ação de realizar compras necessárias, como água e alimentação. A onda de consumismo é muito presente em sociedades modernas capitalistas e tem se mostrado como um reflexo da globalização e da mídia. E o que causa o consumismo? O consumismo não tem uma causa em específico. Esse comportamento é motivado por uma série de fatores que envolvem desde a mídia até as táticas de propagandas utilizadas por organizações empresariais. E quais são os impactos do consumismo? Ele tem os impactos das consequências ambientais, consequências sociais e as consequências econômicas. As consequências ambientais seriam as: com o aumento da produção, mais recursos naturais precisam ser explorados para atender à demanda. Conforme o processo de produção dos bens e serviços aumentam, a degradação também aumenta, muitas vezes ocasionando a emissão de gases poluentes e a contaminação da água e do solo. A consequência social poderia ser: várias pessoas conseguem criar um tipo de distúrbio, como se fosse um vício, utilizado também até numa metáfora como se fosse no vício de uso de drogas. E as consequências econômicas são que várias pessoas atraem várias dívidas para o seu aporte financeiro, fazendo assim com que sua família entre em conflito com um indivíduo a qual tenta fazer ele a não gastar mais, pois está gerando muitas despesas. Racionalização. Bom, quando falamos em racionalização, um grande nome que podemos citar é Weber. O processo de racionalização ao qual ele se referia está relacionado com as mudanças estruturais, culturais e sociais que as sociedades modernas passaram no decorrer do tempo. Essas mudanças geraram grandes impactos, como a gradual construção do capitalismo e a monstruosa explosão do crescimento dos meios urbanos, que se tornaram as bases da reorganização das organizações tradicionais. A preocupação de Weber estava em tentar aprender os processos pelos quais o pensamento racional ou a racionalidade impactou as instituições modernas, como o Estado, os governos e ainda o âmbito cultural, social e individual do sujeito moderno. Weber acreditava que em nossa sociedade, grande parte da vida social havia sido reduzida à lógica racional. Isso quer dizer que as características do mundo social que se baseavam na tradição, como a crença religiosa, se dissolveram. A modernidade construiu-se em meio aos conflitos ideológicos da razão objetiva instrumental, utilizada como ferramenta de abordagem de questões do pensamento humano e de sua realidade. E o pensamento tradicional foi progressivamente abandonado. Weber referiu-se a esse fenômeno como processo de desencantamento do mundo, no qual o sujeito moderno passou a se despir de costumes e crenças baseadas em tradições herdadas ou aprendidas, que se apoiavam nos pilares fixos da religião ou da magia. Explicações e questionamentos baseados na utilização da razão instrumental quebraram as noções de pré-concebidas e ancoradas no núcleo religioso tradicional. Globalização. Bom, a globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcada pelo avanço no sistema de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é antiga. A maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima.
Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. Muitos autores utilizam o termo aldeia global para se referir à globalização, pois ela não se limita aos planos políticos e econômicos, ocorrendo também no âmbito da cultura. Observa-se uma grande troca de costumes, hábitos e mercadorias culturais. Os animes japoneses e os filmes de Hollywood, por exemplo, são assistidos em todo o mundo. Bauman. Bauman foi o grande pensador da modernidade. Perspicaz analista de temas contemporâneos, deixou vasta obra, com destaque para o best-seller Amor Líquido, fundamental para a compreensão das relações afetivas de hoje. Sociólogo e filósofo, soube se comunicar diretamente com seus leitores, levando milhares de pessoas a pensar a sociedade atual através do conceito de liquidez. Professor emérito das universidades de Varsóvia e Leeds, tem cerca de 40 livros publicados no Brasil, todos pela Zahar, com enorme sucesso de público. Bauman nasceu na Polônia e morreu na Inglaterra, onde vivia desde a década de 1970. E essa música tocada no fundo é o hino da União Soviética, a qual faz uma contraproposta a tudo dito no vídeo. Ela contradiz todos esses tipos de argumentos que dissemos, já que era um regime socialista comunista, que também foi defendido por um sociólogo muito conhecido chamado Karl Marx.